vou conversar hoje com o Silvio Meira, que é presidente do Conselho do Porto Digital em Recife. Nós vamos conversar sobre tecnologia, educação, sustentabilidade, desigualdade. E eu queria começar, Silvio, falando sobre essa questão da tecnologia com a educação. A gente usa toda a revolução tecnológica que nós estamos passando, nessa velocidade enorme que ela está acontecendo, a gente consegue usar isso para ensinar, para dar educação para as crianças e para os jovens? A resposta é que a gente não usa, e a resposta ainda mais ampla é que a gente nunca usou historicamente nos últimos milhares de anos, né? E por que a gente não usa? Porque o sistema educacional, e principalmente nas últimas centenas de anos, talvez certamente nas últimas muitas décadas, ele é codificado numa combinação de passado com presente, para no presente ele ensinar o que a gente sabe ao certo, tá certo? Para a gente repetir o que deu certo para trás. Num ambiente de transições, como a gente está vivendo agora, em função da revolução ou das múltiplas revoluções digitais e da mudança das bases que a gente usa para a nossa performance nos negócios, na sociedade, na economia e, obviamente, na educação, nós temos pelo menos duas classes gigantescas de problema. Um é o conteúdo em si. O que a gente ensina para preparar as pessoas para o futuro? O dois é o meio. Como é que a gente faz uso dos meios que as pessoas fazem uso nas suas vidas pessoais para que esses meios, muitos deles, não é um só, sirvam de vetor de espalhamento desse conjunto de oportunidades de aprendizado, tá certo? A gente está vivendo uma época, Sérgio, onde a gente está saindo mais ou menos de ensino para aprendizado. Talvez essa seja a grande transição. E o sistema educacional continua baseado em ensino. Sim. Você tem N sistemas educacionais, sistema de ensino tal. Não é sistema de aprendizado, ele foi feito para o modo broadcast. Eu, professor, vou para uma aula, fica todo mundo calado lá e eu digo o que eu sei. Mas acontece o seguinte, tudo que eu eventualmente sei, que vou ensinar dentro de um sistema educacional, ele já existe como informação fora do sistema. Então, no mínimo, a gente devia inverter a sala. Todo mundo deveria, usando, obviamente, uma certa curadoria e ferramentas digitais, tentar aprender antes o que a gente vai discutir na sala depois. E a sala se visse como uma grande ágora para a gente tirar dúvidas, para a gente falar de experimentos, para a gente fazer experimentos, para a gente discutir o que falta naquele conhecimento para aplicação na nossa vida prática e talvez desenvolver aquilo ali. E para desenvolver a capacidade crítica e a capacidade de lidar com o desconhecido, né? Com a Exatamente. Dúvida e com o não sei, né? Porque essa era uma preocupação do Einstein já nas memórias, ele dizia a escola ensina o conhecimento morto. Mas ele estava vendo naquele trecho das memórias esse futuro para pessoas extremamente elaboradas do ponto de vista do conhecimento. O ponto é que isso agora generalizou e é para todo mundo. Claro. Não é? Quando você vê o que a gente podia chamar da introdução massiva de inteligência artificial e robótica no ambiente de trabalho, você olha claramente para um cenário onde muitos trabalhos que a gente tem hoje e, eventualmente, profissões inteiras vão desaparecer num horizonte de curto prazo. Ponha 25 anos à frente e tem profissões que, por exemplo, estão associadas ao que a gente podia chamar do atendimento repetitivo a problemas conhecidos. Caiu a internet na minha casa. Já hoje, se você ligar para o seu provedor, quem atende é um robô de síntese de voz. Tem síntese de voz na ponta, é software atrás, que vai dizer para você, olha, a gente já sabe que caiu, nós já temos uma equipe na rua, vai voltar daqui a 2h30. Você quer falar com alguém? Você só irá querer falar com alguém se você estiver exasperado e quiser descarregar a sua raiva no ser humano. Só para reclamar. O que é uma crueldade, tá certo? Mas se você for uma pessoa minimamente razoável, você fica satisfeito, vai fazer outra coisa, daqui a 2h30, ou seja lá que tempo for necessário, tem internet de volta na sua casa. E aí você vê robôs colaborativos nas fábricas, máquinas de costuras automáticas, carros autônomos. Não é? Quando a gente olha, por exemplo, para o embate atual no mundo, não é um embate brasileiro, entre táxis e Uber, Uber não é uma empresa de pessoas que transportam pessoas nos seus carros pessoais. Ela é uma empresa de algoritmos que vão levar carros sem motoristas a transportar pessoas. Nesse futuro, não tem nem o motorista de Uber, nem o motorista do táxi. Nas Olimpíadas de Tóquio, a gente vai ver o robotáxi, né, que está sendo testado na periferia de Tóquio, em pequenas cidades do Japão, que são basicamente táxis
no mesmo formato que a gente tem, só que sem motorista. Tá certo? Então, o futuro, por exemplo, não tem motoristas. E o que é uma coisa boa, se você pensar bem. Claro, e todos eles elétricos, né, Silvio? Quer dizer, todos eles já fora do combustível fóssil, né? Exatamente. Isso aí é de certo. Tá certo? Eu sempre lembro de uma entrevista do Sheikh Zaki Amani, na década de 90 em Londres, onde ele dizia que a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Acabou porque as pessoas descobriram como fazer o que faziam com pedra de uma forma muito mais eficaz, muito mais eficiente, muito mais elegante, muito mais econômica. E ele dizia nessa entrevista que a vasta maioria do petróleo que existe no mundo vai ficar exatamente onde está, que é lá embaixo no poço, que é o lugar onde ele deveria ficar de qualquer maneira. Exatamente. Já agora. Vamos pegar automóveis, por exemplo, né? Motoristas e todos os tipos de descuido combinado com competências, com os riscos desnecessários que são corridos por motoristas, por exemplo, matam no Brasil mais de 50 mil pessoas por ano. Esse número globalmente é milhões, tá certo? Milhões de mortes por ano que seriam evitadas se você tivesse uma regra dizendo o seguinte: se o limite de velocidade da rua é X, você não pode andar em X mais 1. Tá certo? Se você informatiza ruas, se você informatiza carros, e carros têm limites eletrônicos de velocidade, já tem hoje, só que são estáticos, né? Quando você informatiza a rua e o carro entra na rua, a rua diz 60. Não pode estacionar do lado direito. Acabou. Claro. Aquilo ali é uma regra pétrea, o software vai obedecê-lo. Claro que tem problemas, não é tão simples assim, tá certo? Porque se eu souber como é que funciona o software da rua e do carro e descobrir um buraco nos dois, ou em um deles, eu posso fazer com que, de repente, só o meu carro ande a 90 numa rua onde todo mundo anda a 60. Porque vai ter carros especiais de polícia, ambulância, bombeiros, que não vão precisar obedecer a ordem da rua, tá certo? Tem uma lógica toda nesse sistema e se ele não for feito com segurança, como uma preocupação de projeto e de implementação em primeiro lugar, nós vamos ter todo tipo de problema também, como nós já temos em software normal, nos bancos, onde as pessoas entram e vazam dinheiro das contas e assim por diante. Tem uma história de ficção científica que já previa isso, ela foi premiada nos anos 1960. Uhum. E ele já previa o carro elétrico e o carro autodirigido, né, o carro autônomo. E exatamente as pessoas que queriam sofrer risco, fazer um esporte radical, elas embaralhavam o algoritmo do carro delas para eles começarem a andar na contramão. Criar um bate-bate. Exatamente, criar uma coisa para ver quem é que se salvava ali do... Veja, é interessante você mencionar essa ficção da década de 60 pelo seguinte, porque nós costumamos superestimar o impacto da tecnologia no curto prazo e subestimar no longo prazo. Como a gente tem essa expectativa de que a tecnologia ou ciência vai resolver os nossos problemas mais graves e mais dramáticos no curtíssimo prazo, as pessoas ficam esperando assim, vão dormir hoje, esperando que amanhã a manchete no jornal da manhã ou na internet, na madrugada, enquanto a gente estava dormindo, foi o seguinte: foi descoberta a cura definitiva do câncer. Tá certo? Alguém conseguiu controlar a degeneração celular, resolveu o problema dos bugs de replicação de células e a gente não vai morrer mais. A gente resolveu isso, aquilo, outro. Agora não vai ter mais problema com carro elétrico, nenhum problema. Claro que tem problema. Você vai ter o problema, por exemplo, de reciclar baterias. Você tem o problema da cadeia de valor de construção das baterias para torná-la limpa também. Você não pode ter carro elétrico com a energia que carrega a bateria vindo de gerador baseado em carvão ou em diesel, ou seja lá o que for. Quer dizer, o problema não é simples e nenhum problema é simples. Nós temos um planeta gigantesco com 8 bilhões de pessoas nele no curto prazo. Resolver esse tipo de problema nessa escala não é um problema tecnológico, é um problema sociotécnico, precisa de políticas, precisa do longo prazo. Não se resolve em um mandato de absolutamente ninguém, mesmo que seja um mandato longo. Exatamente, em lugar nenhum do mundo. Não é assim. Mesmo que seja um imperador. Né? Não tem. E precisa de comportamento social, né? Exatamente. Mudança de comportamento. Né? Exatamente. E do ponto de vista da evolução da sociedade, do ponto de vista evolutivo, nós não estamos preparados para esse grau de conexão entre nós para resolver esses problemas e que nós não antecipamos, quer dizer, nós fomos muito além, por exemplo, na questão da sustentabilidade do que poderíamos, né? Isso. E agora nós temos que correr. E nós não sabemos como correr nessa pista acidentada que é a busca da sustentabilidade nesse sentido geral, né? Da mesma forma que a desigualdade, quer dizer, a gente, desde o século XVIII que a gente quer que o mundo seja menos desigual. E ele vem sendo cada vez mais desigual.
né? Mas se você olhar, veja, o potencial para a gente diminuir a desigualdade está lá. O potencial para a gente aumentar o equilíbrio ambiental também está lá. Claro. Os potenciais estão lá. O problema é como a gente transforma o potencial em cinético, em ação, né? Então você olha, se você pensar na quantidade de oportunidades de aprendizado que você tem só olhando para repositórios de vídeo online hoje, tá certo? Eu conheço pessoas que literalmente criaram uma carreira aprendendo a fazer alguma coisa online. Bolo, por exemplo, tá certo? Se você pegar um canal de comida num repositório de vídeo online, tem cursos inteiros ali, né? E para fazer 1 bilhão de coisas. Mas a gente tem um problema de conexão entre educação e oportunidade. Tem um número muito grande de pessoas que têm educação para fazer alguma coisa, ou, no mínimo tem treinamento, capacitação e competência para fazer alguma coisa, mas não consegue aproveitar a oportunidade porque não tem um lado empreendedor. Você sair do zero, montar um negócio, não é uma coisa que todo mundo faz, simples, é uma coisa que ainda menos gente faz bem e é uma coisa que ainda menos gente do que o povo que faz bem com sucesso e retorno econômico. Então, se você não cria um ambiente mais amplo, onde as pessoas pudessem empreender, por exemplo, a ideia de vamos acabar com plástico, tá certo? Que não é um problema local, né? Quando você pega um canudo ou uma garrafa plástica e ela cai na água e vai para o mar, ela começa aqui, mas vai partir, vai bater na praia de alguém, onde uma corrente oceânica leva ela para lá, tá certo? Então, isso não é um problema local, são problemas que a gente tem que articular globalmente. Mas quando é que nós, humanos, nos articulamos globalmente, tá certo? De novo, vem tecnologia, tá certo? Não sei se você já usou, mas existem vários, e alguns são muito bons, né? De você, de repente, pegar a câmera do seu celular, botar numa imagem em cirílico, né, ou em árabe, ou em mandarim, e você ler tudo aquilo ao mesmo tempo, né? Você fazer uma chamada usando Skype, fazer tradução automática entre múltiplas línguas. Nós estamos criando a possibilidade e a capacidade humana, de mediado por tecnologia, a gente se entender com gente que a gente nunca pensou nem em falar com eles, né? Um javanês, por exemplo, né? Vamos falar aquela história do homem que falava javanês, né? A gente fala em português aqui e o cara vai entender isso do outro lado. Essa conexão linguística, na hora que a gente começar a fazer e começar a criar uma cultura realmente global, de que o que eu faço aqui vai prejudicar ou facilitar a vida de alguém que está na costa leste da África, ou na costa oeste da África, ou da Ásia, ou sei lá onde, a gente vai começar a ter um mundo realmente global, que é uma coisa que a gente não teve até aqui. Porque o nosso problema, Sérgio, você sabe disso melhor do que eu, é como é que a gente mantém esse planeta funcionando até a gente sair daqui. Porque no longo prazo mesmo, em centenas de milhões de anos, não tem futuro ficar aqui por causa de um sol que está esquentando ali do lado e vai acabar com água em estado líquido aqui. Esse problema da gente sair daqui... Que é o que o Hawkins já dizia, as pessoas achavam que era porque ele estava preocupado com a mudança climática em si. Isso, né? Não, é porque ele sabia que o processo planetário leva à extinção do planeta. Leva à extinção do planeta. No futuro remoto. É né? óbvio que não é agora, mas você considerando o problema da gente sair daqui, se nós não agirmos como humanidade, nós vamos nos acabar aqui. Porque não vamos ter energia suficiente para nos concentrarmos no futuro no mega problema que a gente tem, que é para onde ir, nós todos, como ir e o que a gente precisa para fazer isso. Silvio Meira, muito obrigado. Grande prazer. Obrigado a você também. Se você gostou desse episódio, quer revê-lo ou ver qualquer outro episódio da entrevista, acesse o Futura Play. Até mais.